Olá, queridos e queridas alunas. Bom, hoje a nossa aula vai tratar de um dos livros que está na nossa ementa, que é Um Discurso sobre as Ciências. Publicado originalmente em Portugal em 1987, é um livro que apresenta uma crítica à epistemologia positivista. Essa obra, como eu disse, consta em nosso referencial e eu elaborei um resumo, uma síntese de uma página e meia que vocês podem acompanhar. A nossa aula não vai ser a mesma síntese, são outras discussões, eu pretendo explorar mais essa obra para vocês. Em Um Discurso sobre as Ciências, de Boaventura de Souza Santos, ele vai refletir sobre a trajetória e a complexidade do conhecimento científico desde o século XIX até o presente. O autor vai destacar uma crise de paradigmas que surge da incompatibilidade entre o conhecimento tradicional e as demandas complexas do mundo contemporâneo. O texto vai argumentar que as ciências modernas, que a ciência moderna, com sua origem no século XIX, adotou uma postura de distanciamento do senso comum, evoluindo para um sistema de conhecimento que desprezava e despreza ainda outras formas de saber, e se concentra mais no conhecimento especializado, cada vez mais fragmentado. Há uma crítica à rigidez da metodologia científica que, apesar de seus sucessos, falha em desconsiderar a pluralidade e a complexidade do real, resultando em uma visão muito limitada e reducionista que não atende às necessidades de um mundo em constante transformação. Boaventura aponta que as necessidades de uma nova ciência, que há necessidade e que seja ela capaz de dialogar com outras formas de conhecimento, incluindo as humanidades e os estudos culturais. Essa nova ciência não seria unificada nem baseada em apenas uma teoria geral, mas representaria uma convergência de gêneros temáticos distintos, respeitando a diversidade e integrando diferentes formas de saber. Boaventura sugere que a distinção hierárquica entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum tende a desaparecer e a prática passará a ter um papel de extrema importância na filosofia da prática. Boaventura também enfatiza a importância de considerar o contexto e a historicidade, entendendo que a ciência deve ser flexível e adaptável, capaz de responder aos desafios sociais, ambientais, refletindo, então, uma abordagem mais holística e integrativa do conhecimento. O texto trata da evolução do paradigma científico em sua relação com outras formas de conhecimento ao longo da história. Discute-se nessa obra como o modelo de racionalidade de ciência moderna, estabelecida a partir do século XVI e que se consolidou nos séculos seguintes, levou à desvalorização do conhecimento não científico, em favor de uma especialização crescente e de uma fragmentação do saber. O autor ainda argumenta a favor de uma ciência que não seja apenas uma coleção de dados isolados, mas que integre diferentes formas de conhecimento, incluindo, como já disse, as humanidades, estudos culturais, para lidar com a complexidade do mundo atual. Ele vai citar vários autores, entre eles Galileu, Descartes, Newton, que representam a fundação do conhecimento científico. Boaventura também propõe uma reflexão crítica sobre o atual paradigma científico, promovendo uma ciência que seja mais inclusiva, reflexiva e aberta às complexidades do mundo real, desafiando assim essa dicotomia tradicional entre ciência e senso comum. Ainda ele vai abordar uma crítica feita pelo sociólogo alemão Ulrich Beck a uma visão tradicional de ciência e a consequente necessidade de reconfiguração do conhecimento científico para adequar-se aos desafios mais contemporâneos, especialmente diante da complexidade e da interconexão global. Beck argumenta que a ciência precisa incorporar valores de reflexividade que reconheçam os riscos e incertezas gerados pela própria ciência e pela tecnologia. Também na obra se discute a transformação do método científico tradicional em face das críticas de teóricos como Kuhn, e entre outros tantos que vão contestar e vão trazer essa questão da objetividade e a neutralidade da ciência, fazendo críticas em relação a ela, sugerindo, então, uma visão mais integrativa e interdisciplinar. O texto ainda reflete sobre a crise do paradigma dominante na ciência, que se baseia na premissa de que a acumulação do conhecimento levará necessariamente ao progresso,
Por fim, é sugerido que a ciência contemporânea deve evoluir para abordar questões mais complexas, até incertas, né? Adaptando-se a um mundo onde os conhecimentos são mais interconectados e onde o conhecimento científico deve coexistir com outras formas de saber. O texto ainda discute a emergência de um novo paradigma no conhecimento científico que integra o local e o total, desafiando essa visão tradicional, fragmentada e especializada da ciência moderna, destacando a transformação do paradigma científico, enfatizando a necessidade de um novo conhecimento que reconheça essa interconexão entre conhecimento científico e outras tantas formas de saber. Para finalizar a nossa aula, eu vou apresentar alguns pontos, ok? Então, a primeira, a partir do livro. A ciência moderna é criticada por seu enfoque estreito e pela desconsideração do contexto mais amplo no qual os fenômenos específicos ocorrem. 2. A fragmentação do conhecimento científico é vista como uma barreira para entender os problemas complexos que requerem uma visão mais totalizante, mais holística e interdisciplinar. Terceiro ponto, há um chamado para a integração do conhecimento local específico, detalhado, com o conhecimento total, global, interconectado. Quarto ponto, a interconectividade e a complexidade do mundo real exige uma reconfiguração da ciência, que reconheça a interdependência entre diversos campos do conhecimento. Quinto ponto, as tecnologias emergentes como a biotecnologia e a informática desafiam a separação tradicional entre disciplinas científicas e requerem uma abordagem mais integrativa. Sexto ponto, o reconhecimento da necessidade de uma visão mais ampla do conhecimento reflete uma mudança paradigmática em relação à natureza do próprio conhecimento e da ciência. Um sétimo ponto, a crise do paradigma científico dominante é evidenciada pelo questionamento crescente da suficiência do método científico tradicional em abordar questões contemporâneas e complexas. Também um oitavo ponto vai discute-se ali a partir do Boaventura de Souza Santos o papel das ciências sociais e naturais na formação de um novo paradigma, que valorize tanto o conhecimento especializado quanto as sínteses transdisciplinares. Um nono ponto, a nova abordagem do conhecimento científico enfatiza a responsabilidade e ética em pesquisa, reconhecendo então o impacto na ciência, na sociedade e no meio ambiente. Um décimo ponto, poderíamos tratar aqui a proposta de um modelo de ciência que seja mais reflexivo, que não acumule apenas dados, mas que também interprete e aplique, né, esse conhecimento de maneira que beneficie a sociedade em seu conjunto, reconhecendo a ciência como uma atividade que está ligada, né, aos valores e necessidades humanas. Acho que vou apresentar mais alguns pontos que me parecem importantes. Por exemplo, a ciência moderna enfatiza uma crise devido à abordagem exclusivamente fragmentada e especializada, que não consegue abordar de forma mais adequada os problemas complexos da contemporaneidade, né? Então, há um reconhecimento crescente na obra do Boaventura de que o conhecimento não é apenas um acúmulo de fatos, mas um processo interpretativo e também aplicado que precisa ser contextualizado e integrado com saberes de outras áreas, incluindo as ciências sociais e o autoconhecimento. Mais uns dois aqui, apontamentos para que a gente possa finalizar a nossa aula. Paradigma emergente na ciência promove uma ideia de que todo conhecimento é local e total, sugerindo que o conhecimento científico deve ser entendido em um contexto global e interconectado, que é esse novo paradigma que é emergente, né? Paradigma emergente. E o autoconhecimento que eu citei anteriormente, né, é enfatizado como um elemento de suma importância e uma nova configuração do conhecimento científico, destacando a reflexão crítica sobre as próprias práticas nossas, né, e suposições da ciência. E, por fim, este novo paradigma busca uma ciência mais integrada, né, uma ciência com responsabilidade social e ética, capaz de dialogar com a complexidade, com as incertezas e desafios éticos do mundo moderno, promovendo, assim, uma relação mais harmoniosa entre ciência e sociedade. Queridos e queridas, né, esses pontos refletem um movimento em direção a uma nova ciência, uma ciência
porque é mais consciente de seu papel na sociedade e mais capaz de responder a desafios globais. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado da nossa síntese e até breve.